Cada vez mais se torna comum encontrar pessoas que dizem desacreditar das outras pessoas, das amizades, né? Dos relacionamentos, do amor, porque alegam que as amizades, que as pessoas são egoístas, sem consideração, alegando uma série de motivos. Também costumam dizer que desistiram, né, disso, de investir nisso, nos relacionamentos, como se tratasse de algo que deva apresentar um retorno imediato por parte dos outros, né? Inclusive dizem que criar vínculos não é algo prioritário nas suas vidas. Mas é lógico que isso não procede, porque se relacionar não se trata só de prioridade, mas de necessidade absoluta para todos nós. Mas sem julgar o caminho, né, que cada um escolhe para si, é preciso avaliar se isso não se trata de uma defesa contra o sentimento do afeto, da amorosidade, da necessidade do acolhimento que fazem parte da nossa vida e que todos precisamos nos submeter, né? Porque nós somos seres gregários, interdependentes por natureza e precisamos dessa troca da energia do relacionamento, do amor para sobreviver, não é? Isso faz com que, por mais forte que seja a razão que alguém defenda, ela é obrigada a se submeter a um poder que é superior a nós. E nós somos assim, fomos criados assim. Justamente por isso, aqueles que desejam ter um controle de todas as coisas, porque têm medo de sofrer, né? Terminam justamente sofrendo mais quando escolhem não se relacionar ou não amar como forma de defesa. Tanto que nos consultórios, como também nas pesquisas sobre o comportamento humano, se verifica que muitas feridas emocionais provêm da infância. Por isso mesmo as terapias que tratam da mente humana, como a psicologia, a psicanálise, por exemplo, dedicam tanta atenção à questão da criança ferida. E esse termo não se refere somente às questões cronológicas da infância, mas especialmente à interpretação imatura, vivência imatura, a má elaboração das experiências negativas que vivemos na infância. Seria a não superação desses traumas, não é? Então, nos estágios iniciais do desenvolvimento da nossa personalidade, o aprendizado e a vivência do amor, ela é primordial, porque é através dos vínculos construídos com os nossos pais ou seus substitutos, né, que nós elaboramos os modelos para os nossos relacionamentos posteriores. Ou seja, nós tendemos a repetir padrões de comportamento nas relações, vida fora. Isso fica bem claro pela condição de dependência que marca, né, o estágio inicial da nossa infância. Então, aquela busca instintiva do seio da mãe, já nos primeiros momentos de vida, né, não é apenas para saciar a fome da criança, a fome biológica, mas seria também a fome emocional, porque ser acolhido, ser amamentado dá segurança à criança, ao bebê. Então, as bases afetivas do lar são essenciais, né, para o desenvolvimento da autoestima. Porque se a criança não se sente acolhida e amada pelos mais próximos, normalmente ela vai projetar nos relacionamentos toda a insegurança que vai sendo formada a partir dali, dessas experiências iniciais. E se aqueles, né, que são os cuidadores, os heróis da criança, a quem tanto ela admira, não a amam, não a acolhem devidamente, quem vai poder amá-la então? Essa dúvida pode ser o bastante para que se desenvolva conflitos enormes na área emocional e da afetividade. Outros fatores também interferem negativamente, como no caso, aliás, muito frequente de violências, abandonos, negligência em diversos níveis, o bullying, né, na adolescência, na escola, o isolamento, a exclusão da criança, dos grupos, dos amigos e outras formas de pequenas, médias e grandes rejeições vão acumulando marcas aí no comportamento, né, na forma de complexos que perturbam. Então, aquele que não recebeu amor de forma saudável, ele tem muito mais chance de apresentar dificuldades na expressão do sentimento no decorrer da vida nos seus relacionamentos. Então, como se desenvolve aí o complexo de rejeição? Existe um ditado popular que diz: não se pode agradar gregos e nem troianos.
E é correto esse ditado, porque é impossível agradar a todas as pessoas devido às diferenças, né, que são inerentes a cada pessoa, cada ser humano. E nem nós estamos no mundo para isso mesmo, para agradar todo mundo, é impossível. Então, vivenciar certa rejeição ao longo da vida, isso é normal. Então, é impossível receber uma resposta positiva em todas as ocasiões da nossa vida. Mas acontece que raramente nós somos treinados, assim, ensinados a lidar com a frustração de um não. E cada vez mais isso acontece, né? Os pais não sabem dizer não às crianças, sabendo que no mundo elas vão receber um não, vários nãos, né? Então os pais, os professores, eles podem ensinar o não para prevenir comportamentos ruins da criança, né, grosseiros, mas dificilmente nós encontramos orientações sobre como agir quando alguém nos rejeita. Normalmente é assim que acontece. E na infância, quando as crianças do parquinho, por exemplo, se recusam a brincar com você, se recusaram a fazer isso, esse acontecimento te marca para sempre. Na adolescência, o bullying, que também é uma forma de rejeição muito ruim, né, do outro, também deixa marcas profundas, dolorosas em quem sofre esse tipo de agressão. Muito comum, aliás. No próprio ambiente familiar, nós podemos encontrar muitos casos de rejeição. Pais que desaprovam o sonho de vida dos filhos, não respeitam as escolhas dos filhos, não é? Querem escolher por eles, não gostam de um traço da personalidade do filho ou rejeitam a sua sexualidade. Isso é terrível. São situações como essas que se repetem diariamente no Brasil, no mundo. Então, essas dinâmicas familiares negativas impulsionam, né, o aparecimento de complexo de rejeição, que a pessoa tende a levar para a sua vida adulta, repetindo esses padrões nos relacionamentos. Tanto que, por exemplo, uma pessoa cujo pai não respeita suas escolhas, né, de forma nenhuma, não aceita sua personalidade, essa pessoa tende a se casar com uma pessoa, ela atrai, ela tende a se unir a uma pessoa que seja assim, desrespeitosa, autoritária. Isso acontece, é muito comum. Isso é científico. Isso é comprovado cientificamente. Os sentimentos negativos que surgem desses acontecimentos, eles machucam muito. E eles se tornam dores emocionais que nós carregamos para o resto da vida. Muitas vezes sem ter consciência de que aquele momento específico foi determinante para a condição atual que a gente vive. Então, a falta do acolhimento, do amparo na infância pode gerar o sentimento de desamparo e o complexo de rejeição. E muitas vezes é isso que acontece mesmo. Que pode se tornar, e no mais das vezes se torna, um grande impedimento para a saúde emocional, para o desenvolvimento da afetividade e da qualidade de vida, não é? Compromete sobremaneira. E raras pessoas processam bem no seu desenvolvimento essas situações de rejeição a ponto de não desenvolverem conflitos. É muito difícil. E daí, como eu falei anteriormente, a pessoa tende a repetir padrão de várias formas, como essa que eu acabei de exemplificar. E quem se sente rejeitado, ele desenvolve também o desamparo, o complexo de rejeição, tende geralmente a fazer exatamente o mesmo para se livrar, para extravasar esse sentimento ruim. E esse comportamento resulta em grandes decepções, em problemas grandes nas relações, muitas vezes de difícil solução. Então é difícil para a pessoa com sentimento de rejeição formar laço duradouro, até como forma de defesa, né, contra a dor da rejeição. O problema é que é um paradoxo isso, porque nessa dinâmica a pessoa acaba apenas aumentando a sensação de estar sendo rejeitado, porque ela rejeita os outros mesmo antes de ser rejeitada, com medo de ser rejeitada, mas por não estabelecer vínculos, ela se sente mais ainda rejeitada e virando aí um círculo vicioso. E como se processa, né, esse complexo de rejeição? Veja, como a maioria dos demais complexos e conflitos, o complexo de rejeição, ele corresponde às emoções enraizadas, não é, que causaram dor e foram rejeitadas pelo consciente. Por isso, elas foram arquivadas no inconsciente.
Mas acontece que como o inconsciente domina a vida do ser humano, sem perceber, sem a pessoa perceber, neste caso, a pessoa dominada pelo complexo de rejeição, ela se auto-sabota, sem perceber, desenvolvendo relações de má qualidade, emoções ruins que geram problemas, angústias, dificuldades das mais diversas, porque a pessoa se sente constantemente rejeitada por todos. Em todas as situações sociais, a pessoa acredita que ela está sendo rejeitada, ou senão ela imagina que logo vai ser rejeitada. A rejeição faz parte da vida dela constantemente. Uma conduta dúbia ou comentário infeliz é o suficiente para alertar a pessoa complexada. Ela vive em constante medo de sentir as emoções ruins que ela sentiu no passado, né? Como um possível abandono, por exemplo. Então, o complexo de rejeição ele age como um bloqueio para o desenvolvimento de relações sadias, boas, e pode até mesmo, como eu falei, ser um mecanismo de autossabotagem consciente, onde muito frequentemente a própria pessoa trabalha pelo insucesso das relações dela. Claro que é sem perceber, mas ela faz isso. A lógica é mais ou menos assim: eu vou terminar essa relação, vou embora, vou desistir, não vou me apegar porque eu posso ser rejeitado. Então eu vou desistir antes de ser rejeitado. Ou seja, arruma mil motivos, às vezes arruma brigas, imagina coisas, né, que a outra pessoa nem está pensando ou fazendo para sabotar a relação porque ela é dominada pelo conflito que está inconsciente. Então a pessoa não consegue se entregar totalmente aos relacionamentos, prejudicando, né, a convivência e sendo, obviamente, infeliz. O mesmo acontece com os projetos pessoais, no trabalho, no estudo. Como ela está sempre imaginando um cenário de possível rejeição, a pessoa complexada não conclui suas tarefas, seus planejamentos, ela não dá tudo de si porque ela pensa assim: por que eu vou tentar se a minha ideia vai ser negada, não vai ser uma boa ideia, ela é insegura. É a lógica costumeira dessas situações. Mesmo porque a autoestima é baixa, a pessoa não confia no seu próprio potencial. A pessoa com complexo de rejeição, de abandono, de desamparo, ela tem autoestima baixa. E o medo de rejeição é um empecilho para que ela desenvolva, né, o seu verdadeiro potencial. Às vezes até para encontrar seu verdadeiro potencial. Olha como é o mecanismo do pensamento e do sentimento da pessoa com complexo de rejeição. Ela está com uma crença forte que dificilmente haverá uma outra forma de tratamento que não seja a rejeição, o abandono. Isso porque o medo de ser rejeitado é muito forte. Então a tendência é esperar por uma situação semelhante do passado. Sempre vai ser assim. Consequentemente, ela não aproveita o presente, nem descobre as coisas boas nos outros, aquilo de bom que ela está vivendo, né, na sua vida atual. Então a sua qualidade de vida é pobre, é muito ruim, é baixa. Quando algo é negado a ela, ou ela percebe um comportamento estranho de alguém próximo, a pessoa complexada inconscientemente já acredita que o passado vai voltar, vai se repetir. Assim ela já se arma contra a possível ameaça, né, sua autoestima, sua saúde mental. E essa defesa se reflete muito em relações rasas, fluídas, né, na evitação de estabelecer vínculo mais profundo por medo de se apegar e de sofrer. Então, a pessoa com complexo de rejeição, ela revela também uma grande necessidade de agradar as pessoas. Ela necessita de constante validação por parte das pessoas. Primeiro porque ela já tem baixa autoestima mesmo, né? E ela dá muita importância para a opinião dos outros. Procura fazer de tudo para que os demais tenham uma opinião positiva sobre ela. Caso contrário, ela entra no desespero, no medo de ser rejeitada. É muito difícil isso. Outra consequência comum é o isolamento social. Pessoas solitárias geralmente acreditam que não são bem-vindas, já que elas foram machucadas, muitas vezes, né, pelo sentimento de rejeição. Então, muitas vezes elas preferem manter reclusas, né, se manter mais isoladas. Então, muitas vezes, nós podemos interpretar essa necessidade de isolamento como complexo de rejeição mesmo.
E qual a solução, né, gente? Para tudo isso, para que tudo isso seja resolvido, para trazer esse conteúdo à tona e trabalhar isso. Como os conteúdos reprimidos e os complexos e os traumas ficam lá alojados no inconsciente, para curar esses conflitos, essas feridas emocionais, é preciso que trazer esse conteúdo à tona, né? É preciso que esse conteúdo inconsciente emerja, venha para o consciente para ser trabalhado, ressignificado de uma maneira melhor, positiva, atualizada, com conteúdos melhores, não é? E o que fazer então para que isso se dê na prática? Como fazer isso? De começar a trabalhar esses conteúdos do inconsciente, iniciar essa cura dessas feridas, principalmente quando as circunstâncias no lar foram difíceis, deixaram as marcas da criança ferida. Porque muitos não querem nem lembrar, né, de fatos ocorridos no passado que machucaram, e muitos não lembram mesmo porque é uma defesa, né? Muitas vezes as lembranças dolorosas se apagam como forma de proteção contra o sofrimento, contra a dor. Mas nós precisamos saber que periodicamente nós temos que relembrar, não tem como fazer essa catarse sem trazer isso à tona, essas lembranças, precisamos revisitar as nossas memórias, esses quartos trancados da existência passada, para reelaborar essas questões difíceis, dolorosas, para nos libertar a partir da consciência disto, não é? E de um olhar mais amoroso, mais maduro sobre os fatos ocorridos na infância, no passado. Porque apesar de que não podemos modificar essas circunstâncias que nós já passamos, já vivemos, a nossa forma de ver a vida hoje, ela pode ser transformada, ela deve ser transformada. Como dizia o Chico Xavier, não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre se pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que coisa sábia isso. Então a cura está no amadurecimento espiritual e emocional, no perdão dos outros e de nós mesmos. Nós precisamos de novas lentes existenciais para enxergar os porquês de tudo isso que nos ocorreu, para poder libertar, né, esse sentimento, essa afetividade, essa amorosidade que ficou lá presa no passado. Isso tem que iniciar com o amadurecimento através do entendimento de que nós devemos aprender com as dores e dificuldades, porque é para isso que elas existem, por isso elas ocorrem. Nada ocorre sem uma razão. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. Nós não nascemos em determinada família, muitas vezes problemática, muitas vezes disfuncional, porque nós somos vítimas, ou porque vítimas ou menos do que alguém. Nós nascemos na família ideal que nós precisamos para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Ou seja, crescer, amadurecer significa se despojar desse papel de vítima e entender que todos nós viemos aqui ao mundo para desfazer laços de inimizade do passado, para evoluir. Então todos nós erramos, estamos aqui para aprender com os erros, né, de modo que não tem algozes e nem vítimas, apenas são circunstâncias que são necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para a evolução de todos. Então é claro que na vida tudo é ação e reação. Todos que fizeram ou fazem o mal ou causam sofrimento a alguém irão sofrer também na medida e da forma que agiram, seja no bem ou seja no mal. Porque um erro não justifica o outro. Então, no processo de ressignificação da ferida emocional, essa criança ferida necessita amadurecer psicológica e emocionalmente, trazendo a situação para o presente, colocando o olhar de espírito imortal que é, se predispondo a perdoar aos pais ou aos seus substitutos, também às demais pessoas que o feriram no passado, partindo desse pensamento de que todos somos almas imortais, a caminho da evolução. E as pessoas que ferem os outros fazem isso por ignorância de como fazer o melhor, né? Porque também foram feridas, com certeza. Então essas pessoas nada mais fizeram do que projetar as suas dores, as suas amarguras, os seus conflitos para você, no caso. Enquanto não haja um olhar consciente nesse sentido, esse ciclo vicioso
vai perdurar sem fim. Então nós devemos aí compreender que os pais, seus substitutos e as pessoas que nos feriram, elas erraram porque ainda não progrediram o suficiente para fazer o melhor. Portanto, elas fizeram aquilo que elas sabiam fazer no momento. Então elas tinham suas limitações, as suas dores também, ou seja, as suas crianças feridas também. Agindo assim, pensando assim, pouco a pouco, a gente vai conseguindo ressignificar, né? Fazendo as pazes com o passado de dor, de conflito, através desse entendimento de que todas as pessoas estão num processo de caminhada, de aprendizado aqui na Terra. Por isso todos erram. Nós não podemos ser implacáveis nem com a gente mesmo e nem com os outros. Ser implacável, ser muito exigente, impermeável à atitude do outro faz com que a gente continue no círculo vicioso. Então, uma atitude mental e afetiva melhor predispõe naturalmente ao perdão, à paz da alma, ajudando na catarse, na ressignificação da ferida da alma. Nesse aspecto, a Joana de Ângeles se referiu de uma forma muito lúcida, que eu vou ler aqui para a gente ilustrar aqui a nossa reflexão. Ela diz assim, no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica: é indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações, mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora, crescendo a pouco e pouco na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Ela falou de maneira bem sucinta, mas bem clara, né? Hoje nós somos adultos e nós devemos trabalhar pela superação dos conflitos e para o amadurecimento psicológico, emocional e espiritual que corresponda à nossa idade atual, não é? Nós temos condições para isso. Também é necessário um gesto de alto amor, que é base para todas as transformações e conquistas, né, interiores que nós devemos fazer. Então, o vínculo com a gente mesmo, com a nossa própria alma, com o nosso interior, ela é imprescindível. Nós devemos nos perdoar também, se nós sentimos aí complexos de culpa que nos foram introjetados na nossa criação, na nossa educação. É muito comum, né, os nossos pais, os nossos cuidadores nos introjetar complexos de culpas, acusações, coisas desse gênero. Porque somente nos perdoando também nós podemos perdoar os demais. Então vamos ver aqui algumas dicas práticas para a gente superar o complexo de rejeição. Significando a rejeição mesmo, né? Nós vamos ver aí as coisas de outra forma, sem tanto fatalismo, sem drama. Então, diante do sentimento de rejeição, é uma vulnerabilidade, ela é normal. Mas procure aí se desarmar, né? Tente se abrir para as pessoas próximas. Pode ser um amigo mais chegado, um parente. Você, de repente, faça muito tempo que nem converse, nem veja. Você pode começar também conversando online, em grupos voltados para os seus interesses. Forme grupos, se eles ainda não existam. É mais fácil formar laço com pessoas que possuem o mesmo gosto que nós. Além disso, no mundo virtual, a pressão de interação social é menor. Isso é bom nesse momento inicial da ressignificação, né? Faça isso aos poucos, de uma maneira confortável, no seu tempo, no seu ritmo. Outro exemplo de ressignificação: quando no seu trabalho, o seu superior, o seu chefe ou qualquer pessoa não gosta da sua ideia, ela nega ou critica o teu trabalho, isso não significa dizer que você é incompetente, que a sua ideia seja ruim, não é isso. É o olhar daquela pessoa. Nós devemos entender isso. Cada ser humano é um mundo, né? Caso um amigo rejeite a sua ajuda para alguma coisa, um convite seu, ou se afaste, né, seja uma pessoa que não corresponda muito à sua expectativa, não crie expectativa. Pode ser que você nesse momento não possa contribuir em determinada situação com a pessoa,
ou que ela nesse momento queira estar a sós, entende? Se o seu parceiro terminar com você o relacionamento, não quer dizer que ninguém mais vai amar você. Essas pequenas formas de rejeição, elas são comuns no dia a dia de todas as pessoas. Elas não podem deixar você paralisado, com medo ou frustrado. A gente não deve criar muita expectativa sobre o outro pelas falhas que todos nós temos, conforme estamos falando. Então é preciso dar um novo significado a esses sentimentos ruins que resultam na ideia de rejeição. Cada pessoa tem os seus processos de vida, está no seu momento existencial, tem os seus encontros e desencontros, isso é normal, é assim mesmo. Então se autoconheça, trabalhe aí pelas suas potencialidades, acredite nelas, conheça suas capacidades, suas qualidades, não permita que nada nem ninguém roube a tua paz. O que vem dos outros é deles, você não precisa absorver nada disso, não deve absorver. Não deixe esses pensamentos de rejeição ditarem aí como você vive, como você vai viver. Você não tem por que ser rejeitado. As pessoas é que têm seus paradoxos, seus dilemas, entende? Mesmo porque, como disse o Chico Xavier, novamente eu cito ele, as pessoas entram na vida uma das outras por 3 situações, 3 circunstâncias. Ou por uma razão, ou por uma estação, ou por uma vida inteira. Então amadureça e compreenda que nem todos irão agir com você do jeito que você espera, nem todos vão ficar na sua vida para sempre. Às vezes apenas entram para mostrar algo para você e vão embora, ou para você ensinar algo e elas partem, ou você parte. Então não dependa da validação das pessoas nunca, pratique o amor próprio, analise as suas virtudes, o que você mais gosta em você. Faça uma lista do que você gosta em você e todos os dias leia essa lista diariamente e vai buscando melhorar. Se algo ainda em você te desagrade ou falte, você trabalhe para melhorar isso, para conquistar o que você quer. Invista na sua potencialidade e se transforme na pessoa que você admira, que você deseja ser. Seja o seu melhor amigo. Aprenda a ser bom, a ser forte para quando faltarem as pessoas, você ter você mesmo com você, com tudo de bom que você é, que você aprendeu. Se cuide, sabe, da saúde mental, física, espiritual. Se autoabrace, se ame, aprecie a sua própria companhia, porque você é a única pessoa que vai estar sempre com você para sempre, o resto da vida, em todos os momentos. Trabalhe para desenvolver tudo de bom que você tem em estado latente, se espiritualize, amadureça, seja cada dia a sua melhor versão. E diante da crítica, se autoanalise. Se você achar que fez alguma coisa errada, seja humilde, peça desculpas, refaça, corrija e siga em paz, seja feliz. Como nós falamos anteriormente, perdoar o passado é a cura. Então, por meio de um processo longo de compreensão, de aceitação desses eventos na nossa vida, através da paciência, do entendimento de que tudo tem uma razão de ser, portanto, através da espiritualização, é possível se livrar da mágoa, sim. Mas é necessário ter muita coragem para revisitar os traumas, mas calmamente você consegue fazer isso. Uma técnica muito eficiente é simplesmente visualizar, mentalizar as pessoas que te rejeitaram e repetir assim: eu perdoo você, diversas vezes, mas com o coração, verdadeiramente. É bom fazer a prática do Ho'oponopono, não é? Isso vai facilitar para você se pacificar com o seu passado, com as pessoas, com quem fez parte dele. E assim você vai se desligando, né, das figuras paterna e materna, ou substitutos deles, das outras pessoas que te feriram, deixando essas pessoas seguirem as suas jornadas, aqui seja neste plano ou no outro plano de vida, e você segue a tua jornada, se desligando, né, dessas mágoas, dessas influenciações. A psicoterapia, a psicanálise, a hipnoterapia, a TVP, terapia de vidas passadas e outras tantas terapias são muito boas, são eficientes, que auxiliam, né, a emergir esses conteúdos do inconsciente para serem ressignificados e fazer a catarse, ou então para você conviver melhor com essas coisas. Então não hesite em buscar auxílio quando sente dificuldade de fazer isso sozinho.
A meditação frequente, semanal, pelo menos semanal, é muito bom, é uma terapia muito eficiente. O tratamento espiritual com passes, com água fluidificada, também são excelentes ajudas para o sucesso no tratamento. E a oração, pessoal, é imprescindível. A oração que te conecta, né, à espiritualidade. A oração não repetitiva, o estado de oração frequente. Então busque auxílio frequente com seu anjo guardião, com seus mentores espirituais. Peça frequentemente a intercessão deles junto a Deus para que você consiga trazer seus conflitos inconscientes à tona, para ressignificá-los, para fazer a catarse, fazer a cura. Peça para que ao adormecer você seja levado para tratamentos de cura. Peça auxílio para trabalhar em si mesmo o desapego das ilusões da matéria, da influência das coisas do mundo na tua vida, que só te maltratam, a fim de que você se desligue dessas situações de medo, de influências perniciosas, negativas, das rejeições, das dores, dos preconceitos do mundo, das ilusões do mundo, e que esses espíritos amigos te ajudem no trabalho do desenvolvimento espiritual rumo à plenitude existencial, que é a nossa meta de vida, verdadeiramente. Atingindo a plenitude existencial, começando a construir esse estado de totalidade íntima, de plenitude, você já está com meio caminho andado, rumo à felicidade verdadeira, à paz absoluta e à tranquilidade na tua vida. Esse é um estado de felicidade verdadeiro, porque as coisas do mundo não são verdadeiras, elas são ilusórias e momentâneas. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e vamos interagindo aí com suas perguntas, seus comentários, tá bom? Pra gente ir melhorando nessa caminhada evolutiva. Fiquem bem e até mais.